Senhor Renan Santos, eu acho que seria interessante, acabou de sair aqui uma thread no jornal O Globo sobre o que pensam os brasileiros sobre aborto, casamento gay, maioridade penal. Assim, agora que o STF está legislando sobre todos esses assuntos, vamos dar uma olhada? Bora. Achei bem interessante. Nesse momento eles lançaram essa pesquisa. Deixa eu só facilitar a visualização de vocês aqui. Então, vamos lá, mas foi a pesquisa feita de 22 a 29 de agosto por um instituto que chama Instituto da Democracia. Eu não quero parecer um bolsominion, mas eu desconfio muito de alguém que venha com o instituto com esse nome. Mas aqui, maioridade, eu acho que tá seguindo uma tendência aqui. Ó, a maioria é a favor da redução da maioridade da penal. redução da maioridade penal. Correto? Sim. Sobre descriminalização do uso de drogas. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. A maioria é contra. É. Nossa, mas aumentou muito. Caramba. E aborto. Nossa, aumentou. Não é nem aborto, prisão né? de mulheres Isso que aí interrompam a é uma gravidez. prisão para mulheres não, que façam aborto. Peraí, apesar da resistência, a maioria dos brasileiros se posiciona contra É contra a prisão. O vermelho é contra. Não, nossa. Mas assim, de 51 para 59. Mas também, né? Aborto é prisão das mulheres. Eu fico, caramba, que isso? Pô. Assim, é over. Até a pergunta é um pouco fora da realidade. Agora, assim, a existência de 28% que acho que você tem que prender já. Pô, é um pouco over, mas vamos lá. São essas as três? Eram os três pontos: descriminalização de drogas, aborto e redução da maioridade penal. Agora, deixa eu voltar a uma discussão aqui, porque a introdução me levou a pensar isso. Não é que o STF legisla, é que o Congresso não o faz. Entendeu? O Congresso que não aprova se vai ter não o marco temporal, o Congresso que não aprova, que na verdade tudo que está na Constituição do Brasil e de qualquer país é sujeito a alguma interpretação. Né? Porque a Constituição, em geral, é o princípio geral, fundamental. Aí depois as leis complementares vão estabelecendo. Então, você não tem... Como o Congresso ele vai se omitindo, porque ele gosta muito mais de ficar ganhando dinheiro com emenda, fufucando, fazendo essas coisas. Agora, trabalhando com PIX, né, que é tudo escondido, que é bacana pra caramba. Então, aí o Congresso, o STF, perdão, ele é notificado, ele é interpelado, e aí ele tem que dar uma resposta. Ele tem que dizer se é ou não constitucional aquela determinada coisa lá, marco temporal das terras indígenas. Pô, a Constituição está escrito lá, pertence aos indígenas as terras que eles ocupam. Então, não tem dúvida. Se a terra é de índio, a terra é do índio. Por que tanta polêmica? Porque tá óbvio que a Constituição de 88, aquele ali está supondo em 88. Então o marco temporal está lá, mas não está claro, vírgula, nesta data. Se tivesse, estava resolvido, né? Então, aí agora, mas tinha 1970, 1950, essa terra aqui era indígena. Caramba, mas você não tem marco temporal, pode ser qualquer data, então tá lá. Aqui, né, nós estamos no Morumbi, né? Aqui só tinha índio aqui, caramba. Então, ter uma data, óbvio que é importante. Eventualmente, mesmo que tenha lá uma exceção, porque muita gente vem e me escreve lá, porque eu sei disso, eu sou do agro. Mas tem cara que tomou a terra dos índios na década de 60, na década de 70, tomou assim, foi lá na bala, etc. Então o território não é indígena, chegou em 88, não tinha índio lá, mas aquilo lá foi feita uma afronta violenta. Bom, então você legisla sobre isso e estabelece em quais condições, eventualmente, você poderia retroceder, né, a 88. Mas como o Congresso não faz nada disso, nem a Câmara nem o Senado, então o Supremo, e ele foi fazendo isso e começou a gostar. E o pior de tudo, começou a gostar que ele começou a aparecer. Sim. O que mais me irrita no Supremo Tribunal Federal é que os juízes gostam de aparecer. Se eu fosse juiz, nossa, eu acho que eu não ia nem jogar futebol, entendeu? E que eu jogo futebol desde moleque, né? Então, por isso que eu falei, nós perdemos o respeito por esse conjunto de situações, mas o fato é que, se o Congresso legislasse a tempo, ele ia resolvendo isso, e mesmo que os juízes da Suprema Corte quisessem
se alvorar nos direitos de eu vou legislar, ele fala, não, aqui somos nós que fazemos isso, você fica no seu canto aí. Agora, você falou uma coisa também bacana mesmo, intrigante. Mas o deputado, o senador, tem medo do juiz. Muito. Assim, porque, no fundo, a caneta vai lá na caneta dele porque tem foro privilegiado. Você lembra? O foro privilegiado, nesse sentido, acaba sendo uma arapuca. É uma arapuca. Pro político. É uma puta arapuca. Você cai na mão lá do cara, lógico. pô. É um instrumento de dependência do legislativo pro judiciário. Porque, olha só, você vai lembrar que... Lembra que, assim, entre março e junho desse ano, o Lira começou a dificultar as coisas pro Lula? Aí começou a vir as seguintes notícias. Vai a julgamento, ação que envolve Lira, não sei o quê. Aí do nada teve uma operação da PF lá na base eleitoral do Lira, coisa que envolvia supostamente o pai dele, parentes dele. Aí depois pegaram que não tinha a ver. E aí depois foi parar na mão do Gilmar Mendes, a ação que envolvia o Lira. Aí o Lira se compôs com o governo e aí misteriosamente o Lira foi inocentado. Ou o pai do Lira foi inocentado, alguma coisa assim. Foi assim, os fatos eles foram, vamos dizer assim, houve uma coincidência ali nos fatos, né? Mas me pareceu, assim, aqui tô falando de forma inocente, que há uma relação quase causal na mudança de perfil do Lira e com esses acontecimentos. O Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados, estando pendurado por liminar. Ele é um cara que ganhou a eleição pendurado e liminar. Então você fala, pô, o cara que tá pendurado numa liminar, qual é a condição desse cara de desagradar qualquer coisa que vem da Suprema Corte? Qual é a capacidade? E não só por estar pendurado com liminar, é um cara pendurado com liminar, com ações complicadas rodando no STF. Então, eu não vejo meios. E o mais incrível, vamos tocar o dedo numa ferida aqui, que é a ferida dos outros. O mais incrível, Renan, é que o Lula, o todo-poderoso Lula, está se servindo aos liras e aos fufucas. Sim. E por isso que o Jay Willis aí andou reclamando. Porque começou a ser patrulhado. Sim. Porque fez uma crítica ao Lula. Sim. E eles que diziam que os fascistas do Bolsonaro, não sei o quê, e o cara falou, que história é essa? Eu sou gado agora? Então, ou seja, há uma decepção dentro da esquerda com o Lula, porque o Lula cede a essas coisas todas, por razões confessáveis ou inconfessáveis. Mas o fato é que piorou a relação do Executivo, não é, com o Legislativo. Piorou nesse sentido, da qualidade das funções, das atribuições republicanas, né? Então o Congresso, vocês não façam nada aí, deixa que eu vou fazendo e eu entupo vocês de dinheiro, de cargo, de ministério, etc. E deixa lá, agora botou o Zaninho, sei lá mais quem vai botar. Então realmente, vejam, a degringolação está sendo maior do que a esperada. O que significa que isso vai abrir brecha para um posicionamento político diferente, distinto dessa polarização estúpida mais para frente. Isso nós vamos medir agora na eleição municipal. Sim, eu ia te falar sobre isso da polarização. Aí eu olho as coisas em rede social e olho, pô, qual é a resposta que está surgindo a isso? Não há resposta por enquanto. Por exemplo, a gente está se organizando aqui, a gente vai construir um partido político. A gente vai para a parte da coleta de assinatura de partido político. E assim, a gente tem que se estruturar demais para passar da lei eleitoral e tal. Porque a gente já viu assim, como é que pode que é um rapaz que tem 8% da Datafolha para prefeito de São Paulo, não ter certeza da indicação. Ele é o deputado que foi mais votado no partido dele no Brasil, tá com 8% para prefeito, e o partido, não sei. Aí a gente olha, isso é inconcebível. O que representa um tipo de pensamento é muito claro, há uma linha programática muito óbvia, essa linha tem espaço na sociedade civil, e o partido não, o partido topa, por exemplo, não ter nada e participar da eleição, obviamente em troca de cargos, apoiando um determinado candidato, né? Que no caso seria o atual prefeito Nunes. O que eu quero dizer com isso? Não tem nenhuma resposta surgindo, os partidos não estão aí para dar resposta nenhuma. E quem entendeu um pouco o jogo, por exemplo, o Valdemar da Costa Neto entendeu. E aí o que ele tá fazendo? Ele fica fomentando o populismo mais vagabundo. Por exemplo, Michele Bolsonaro fazendo shows, showmícios ali para mulheres evangélicas, com um discurso completamente vazio, que obviamente não vai ser uma resposta satisfatória pro que tá acontecendo do outro lado. Aí eu fui ver, deixa eu dar uma olhada no Tarcísio e no Zema, né? O Guto conhece o Tarcísio, tem uma relação boa, ele tem alguns secretários bons, mas no fim do dia, assim, o Tarcísio precisa ir lá na festa de peão em Barretos e ficar falando que o Bolsonaro é um mito. E aí o Zema fica desesperado e dá uma semana e ele fala, cidadão mineiro pro Bolsonaro.
Então ficou num lance assim, tipo, eu amo mais o Bolsonaro. Não, eu amo mais o Bolsonaro, eu gosto mais... E mesma coisa no governo Lula. No governo Lula você tá, assim, o Dino cresceu demais, hein? Aí a própria galera que não quer lançar o Dino, lá fala, não, tá com o Dino no STF, vê o que a gente faz com o Dino. Eles não sabem fazer. Silvio Almeida começou a aparecer demais. Some com o Silvio Almeida. E o vetor central para um lado é o Lula, pro outro lado é o Bolsonaro. E parece que as pessoas perderam na política a capacidade de imaginar soluções. Tipo assim, isso é uma coisa assim, a tua geração vivia de imaginação. Vivia. É uma constituinte, é uma frente ampla disso. Então você imaginava... Era justiça. Sim, e você imaginava conceitos, concepções, linhas, e você se organizava politicamente para isso. Essa geração agora é uma coisa desesperadora, porque ninguém imagina mais nada. As pessoas não conseguem olhar assim, sei lá, um palmo diante do próprio nariz. É tipo, você tá com quem? Ah, você não tá com quem? Então você é comunista, você é gay. Ah, você tá com fulano, você é ótimo. E vice-versa, né? Ah, você é um fascista, você é um... E não há diálogo pra nada. Ninguém tem projeto pra nada. Você foi parlamentar, Chico, e você vai poder me relatar. Mas o que relata, assim, as coisas lá de Brasília... Ninguém quer saber de nada. É um outro parlamentar que discute, que tem projeto. E aí, aliás, eu ia até te perguntar uma coisa sobre isso, que eu até esqueci do tema anterior. Na época ali que houve o governo Fernando Henrique, mas a gente pode falar até nos períodos em que havia ditadura, você tinha o chamado alto clero, só que a dominação alto clero ela tinha um outro caráter. Por exemplo, um Tancredo. Tancredo era alto clero. Ser alto clero não significava só ter poder. Significava assim, você era influente por conta das suas qualidades, da agenda que você tocava. O Ulisses, eu tava vendo, ele nem era um cara muito votado. Ele não era um cara mais popular, mas ele era um cara alto clero. Então você tinha, mesmo nos governos do Fernando Henrique, você tinha uma turma... O Temer nunca teve muito voto. E era alto clero. Era alto clero. Tinha um período ali, era Temer, você tinha o Luiz Eduardo Magalhães, você tinha o próprio Aécio Neves. Eram caras que eram alto clero ali no governo. E eram caras que tinham uma qualidade superior à média geral. E meio que o cara do baixo clero se submetia a isso. Ele entendia, tipo, pô, eu tô aqui pra mandar umas emendinhas pra minha região, tentar alguma coisinha, e não avançava muita coisa. O que eu senti assim, na época do Mensalão e na rebelião do Severino Cavalcante, você teve essa inversão. O baixo clero falou, ué, eu posso ter o espaço do alto clero. E começou a sumir os deputados de alto clero. Tanto que, quem é alto clero, se a gente for olhar assim, quem é deputado no Congresso Nacional, que discute pautas nacionais, tem uma agenda nacional e que influencia os outros deputados? Eu não consigo listar um número decente. Se a gente volta no passado e olha os da esquerda, do centro, da direita, você vai levantar um mundo. No período da ditadura, mais ainda. Mais ainda. Você tinha, o Nelson Marquesan Pai no Arena. Nossa, quando ele falava, todo mundo escutava. Né? Então, assim, de qualquer direção, porque sabia que vinha coisa inteligente. E ao mesmo tempo, a turma do MDB. Hoje, você olha... Quem vocês... O Nicolas... tava vendo lá, o Carlos Zambelli. Então, a galera, assim... Claramente a pessoa tá gravando um vídeo para redes sociais. É isso que as pessoas estão fazendo. Eles vão lá, participam das sessões para gravar vídeo para redes sociais. Só que ninguém aponta a direção de nada. E nenhum lado, a Gleisi Hoffmann, tá vendo o desempenho da Gleisi Hoffmann na CPI do MST, era só mentira, propaganda do Lula. Aliás, eu lembrei hoje da Gleisi Hoffmann, olha que coincidência boa aqui. Boa? Trágica? Eu fui lá na CPI do MST, fui lá apresentar uns dados que me solicitaram, fui dar a minha contribuição. Essa Gleisi, ela abriu a boca, deu umas patadas em mim e foi embora. Gritou. E eu fiquei com aquilo meio pensando, puxa vida, né? E me lembrei disso de hoje por alguma razão que eu não sei qual que é. Puxa vida, naquele tempo, os partidos políticos tinham presidentes altamente respeitáveis. Sim. Pessoas bem formadas. Olha quem é presidente do PT. Não tem qualidade nenhuma, não entende nada. Sabe esgoelar, sabe gritar. O marido dela, acho que é ex-marido dela, era um Paulo Bernardo? O cara, ele era um cara completamente diferente. Por isso que acho que não aguentou ela, sei lá. Desculpa aqui eu não... Porque sai de baixo, hein? Entendeu? Então você está certo. Volta no tema da degeneração da democracia brasileira, né? Tem a ver com o quê? Tem a ver com emendas. Eu fui deputado 4 anos, de 88 a 92. 92 disputei a eleição, tive 103 mil votos e me reelegi. Porque o Enéas teve 1,5 milhão de votos, sei lá, por qualquer razão. E aí fiquei 2 anos fora e reassumi lá por mais 2 anos. Eu fiquei 6 anos
na Câmara dos Deputados. Meu mandato mesmo foi o primeiro, Fernando Henrique foi para o segundo mandato, e eu participei bastante, com muito gosto lá daquela coisa da Câmara dos Deputados. Eu encontrei muito colega meu, deputado, que ficava lá no fundo dizendo, puta, Chico, isso aqui é um saco, hein? Em geral, eram políticos provincianos, Sim. caras bacanas, não tinha nada, cara... Legal no trato, né? Eles são adoráveis. Não, foram prefeitos, É. prefeitos, bons prefeitos, que se elegeram, mas vai lá é outro papo, lá você precisa ter causas, ou precisava É. ter causas, então o cara é da habitação, o cara é da saúde, eu era da agricultura, né? A gente tinha, e aí fazia o debate político das ideias. Então, o que foi acontecendo é que esses que eram o baixo clero, eles foram se tornando maioria, porque como os do alto foram diminuindo, porque, na verdade, porque o poder executivo deixou de comandar a agenda. O presidencialismo do Brasil sempre foi muito forte. Se ele puxa, vai atrás. Mas aí, se você não puxa, vira essa bagunça, que quem fez isso foi desde lá de trás o Lula. Não adianta. O Lula fez um bom governo, mas não foi por causa disso. Fez um bom governo porque as commodities estavam enriquecendo todas as nações. Ele surfou no plano real que o Fernando Henrique deixou para ele. Deixou tudo pronto, fala, vai Lula, agora pega você. E ainda ele mete uma facada nas costas do Fernando Henrique e fala, peguei uma herança maldita. A herança maldita é uma ova. Um canalha. Eu lembro disso. Canalha, lembra disso? Você lembra que no dia seguinte. Os dois últimos... O Fernando Henrique pegou uma crise muito grande no começo do segundo mandato dele. Acho que era da Rússia, dos países emergentes, aquela crise... Veio do México, Do México. Com a Rússia, aí o Banco Central ficou nervoso. E aí ele foi segurando, e aí veio aquela coisa do impor o regime do... Como é que chama? Do superávit primário. E aí entre 2001 e 2002 consegue. 2002 o Brasil já estava arrumadinho, até cresce direito em 2002. O finalzinho do governo, a casa já estava arrumada. O Lula pega em 2003, as coisas são meio claudicantes. Em 2004 o PIB já está estourando. Assim, acho que uma das grandes desgraças nacionais foi o Lula pegar ali no Brasil. E veja, mas como que você no final... Nem o Bolsa Família ele criou, na verdade ele Sim. deu um nome diferente para aquilo que o Paulo Renato tinha criado da educação, que era o Bolsa Escola. Que tinha uma baita de uma ideia, né? Você recebe o dinheiro se o seu filho for matriculado. Sim. Matriculou, tá aqui, ó, uma mesadinha aqui para ajudar. Ou seja, a finalidade do dinheiro público, né, era você botar a sua criança na escola. E aí, então, todas as crianças foram matriculadas, nós atingimos praticamente a universalização das matrículas. E depois tinha o auxílio gás. Na área da saúde também o Serra tinha lá criado o auxílio para gestante, etc. O Lula foi, juntou isso tudo e falou, Bolsa Família. Então, virou o pai dos pobres. Né? Mas só fez isso porque o Fernando Henrique deixou tudo arrumado para ele. Ele não tinha uma agenda para desenvolver o Brasil. Que era o Fome Zero. Você lembra? O Fome Zero... Que era uma desgraça. Era um sistema logístico caótico de E o ministro era meu primo, o Zé Graziano. Ah, é? Meu primo de casa, o Zé, pô. Virou o quê o Fome Zero? Aquilo desapareceu, assim, eles lançaram... Não, desapareceu, sumiu, e meu primo foi cuidar da FAO no Chile, e depois virou diretor da FAO em Roma. E ele é um cara ótimo, mas o Zé Dirceu, etc., não deixaram ele fazer nada de uma coisa assim que tivesse algo de estrutura para melhorar a produção de alimentos. Desde aquela ideia, já a ideia era o populismo de esquerda. Né? Quer dizer, eu não sei se tem populismo de esquerda e de direita, ambos são populistas, mas não, tem cores o populismo, cara. O populismo de direita tá numa linha, de esquerda na outra. A questão, assim, a gigantesca oportunidade histórica, porque realmente o Brasil pegou um boom gigantesco naquela época, e não sei se você lembra, que não foi só o das commodities. Aqui teve o boom da bancarização e o do crédito. E crédito normal, porque as pessoas começaram a ter conta em banco com um volume maior e começaram a pegar pequenos créditos, consumir mais. Houve aumento do consumo, houve aumento de emprego, as pessoas começaram a comprar coisas. E aumentou a arrecadação. Demais. Bancou as contas do governo e foi aquele empreguismo, concurso. E o Estado foi inchando, e tinha dinheiro para pagar. Sim. Depois, a Dilma pagou o pato disso, né? Tanto que, em termos econômicos, assim, o Brasil não recuperou de 2010 para cá nada. A renda per capita brasileira em 2010, eu não sei se a gente chegou a igualar já, mas ela tinha caído e não foi recuperada. E aí o pessoal fala, não, foi porque tiraram a Dilma do poder. Imagina, é a crise dela, que no fundo é gestada no próprio governo Lula. Mas as pessoas não têm... Cara, eu estava revisando agora, então, o meu livro, que eu vou publicar, não vai ser lá, vou demorar mais uns anos ainda.
E eu estava lá num trecho dizendo, no fundo, escuta isso, Renan, a Dilma caiu porque ela era mais correta do que o governo dela. Você já ouviu falar isso? Desenvolva. E eu estava lá com o Fernando Henrique, ainda trabalhava com ele lá na Fundação FHC, tentando segurar a Dilma. A Dilma brigou com a aliança que o Lula tinha feito com a faxina ética de 2011 que ela fez, né? Que ela começou a afastar os ministérios. Começou a afastar para cá e brigou com o Eduardo Cunha, que era o todo-poderoso. Valdemar também, não sei se você lembra. Valdemar também. E o Lula dizia para ela, não faça isso, não faça isso. E ela dizia, isso aqui tá uma ladroagem, isso aqui não é. A Petrobras botou aquela Foster lá para mandar na Petrobras. A Dilma, ela quis fazer uma coisa, eu diria, diminuir a roubalheira, não sei como é que eu descrevo isso, mas ela foi rompendo a aliança canalha que o Lula tinha feito com e o Lula sempre foi... Tanto que, a gente conhece as histórias da época do impeachment. A Dilma é uma injustiçada. Juro por Deus que eu penso isso. A tentativa da Dilma... O comentário do sistema político todo era... Precisa botar o Lula de alguma maneira para coordenar a articulação, para ele basicamente voltar a remontar esse esquema para ficar valendo. O esquema da grana. Porque é o esquema que ele foi o fiador. Todo o esquema do Petrolão surgiu no governo do Lula. A gente vê a consequência no governo de Dilma, mas o esquema tá valendo no governo do Lula. Na verdade, o Petrolão surge como consequência da falha do Mensalão. Eles tiveram que refazer aquilo. Então aquilo surge no Lula, fica pra Dilma, ela fica mexendo. E as contas públicas saíram daquele equilíbrio, porque venceu aquele ciclo, caiu no colo dela e ela precisava tomar algumas medidas e aí degolaram a Dilma. Eu não achei ruim que tiramos ela, mas de qualquer forma... não se pode imaginar, porque muita gente falava assim, precisa trazer o Lula de volta. Trazer o Lula de volta significa trazer o esquemão de volta. E voltou agora. Mas assim, ela arranhou muito a superfície disso, né? Porque assim, o grande esquemão que envolvia os outros grandes partidos foi ficando lá no governo dela. Ela, olhando assim, a cabeça dela era muito atrasada. Sim. Ela era uma brisolista, Sim. significa, ela pensava daquele jeito, que cabe ao Estado fazer as coisas. Ela não tinha a menor visão sobre a riqueza que o capitalismo pode gerar, etc. Né? Então, ela gostava de defender o Estado patrimonialista, antigo, na área de energia, tudo. Ela errou muito. Mas ela caiu porque ela desagradou a aliança da malandragem. Eu não sei, Chico. Assim, honestamente, ela tinha noção de tudo. Ela tinha noção do que estava acontecendo. Ela tinha noção, mas ela não participava. Eu estou convencido disso. E estou escrevendo sobre isso agora, porque eu tive lá algumas informações, não são nada surpreendentes, mas... Então, mais uma vez, imagine, não vou ficar defendendo a Dilma, mas quero dizer o seguinte, o Lula lá de trás é que criou isso tudo, isso que veio para cá. Sim. Não, o pai ele da história... assumiu o sim. governo arrumado, reconstituído, economia estabilizada, boom internacional, fez tudo bem, e ele fez o quê? Fez um governo deslavado. Você lembra, Chico, que quando a Dilma coloca o Bem-vindo, Lula para Silvio. ser ministro, não foi só para evitar a prisão dele, até porque a prisão do Lula foi acontecer em 2018, não em 2016. Mas ela coloca também na ânsia de resolver a questão da governabilidade, em que ele ia ser um fiador dos acordos ali ao redor dela. E na prática, a política viu aquilo com certo alívio naquele começo de 2016. Não, acho que agora as coisas voltam à calmaria. O problema é que a calmaria era isso. Era esse acordão cleptocrático que os caras tinham. Não sei se você lembra também que ali naquela fase do impeachment, o Lula e ela ficavam operando num hotel. Eu nem lembro qual era o nome do hotel. Lá de Brasília, que eles ficavam recebendo os políticos pra tentar evitar o impeachment ali. Então eles tentaram botar o Lula desesperadamente. Me lembra muito quando a Argentina levou o Maradona pra Copa de 94. O Maradona já tava gordo. Tipo, tenta fazer alguma coisa de última hora pra resolver. Dá um jeito nisso. Não teve jeito, né? Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no judiciário, no executivo, no legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.